67 protagonistas capítulo 202. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Eu sou um mago. Ah, você é aquele grande mago. Prazer em conhecê-lo. Mas, aparentemente, não sou apenas um mago comum, mas um grande. Parecia muito estranho, mas não era exatamente errado. Afinal, ao contrário de outros que usavam uma varinha pequena, eu uso uma criada em uma época distante da era atual deste mundo, chamada Winchester. Isso é uma arma, não uma varinha, certo? Não, na verdade era uma varinha aqui porque tinha a mesma função de uma varinha, que era desencadear um ataque para destruir o inimigo. Você não pode me mostrar essa varinha apenas uma vez? Ei! Por que você perguntou algo tão desrespeitoso a um grande mago? Oh, desculpe. O lugar em que eu estava atualmente era a Torre de Magia Azul, uma das maiores torres mágicas do Império. No entanto, mesmo aqui, um lugar onde vários magos de prestígio se reuniam, minha varinha ainda parecia estranha para eles. Bem, não foi surpreendente, pois mesmo no Império Vivienda, onde sua tecnologia maga era muito mais desenvolvida do que neste mundo, minha velha arma, o Mega Atirador, foi confundida com uma varinha. Portanto, é natural que os magos daqui pensem que Winchester é uma varinha, já que ela tinha até a função de aprimorar balas com magia. Por esse motivo, fiquei bastante famoso em toda a torre, embora tenha feito apenas uma semana desde que me registrei aqui. Atualmente estou trabalhando como empregada doméstica para a família Leroden. Na minha segunda noite neste mundo, chegou uma mensagem de Araceli. Eu não sabia por que caí nessa distante torre de magia azul quando Araceli caiu na residência do Duque Leroden. Embora, eu sabia que deveria haver uma razão. Talvez fosse porque a chance de caça seria maior se fosse assim. Enquanto pensava sobre isso, enquanto testava o valor mágico do Winchester, encantando com uma nova magia com a ajuda do vaso de flores, um velho mago veio até mim com 5 jovens S.R. Bock. Mago Yous Seldão. Ouvi dizer que você está participando do próximo seminário. Sim, está correto. Você não está sendo arrogante. Perdão. Faz pouco mais de uma semana desde que você entrou na torre. No entanto, já decidiu participar de um seminário. Estou participando porque sou qualificado. Você acha que outros magos não participaram porque não têm qualificação? Está errado. Eles não estão participando para que os seniores possam participar primeiro. Pelo que parece que colocou muita fé naquela sua varinha especial. Mas se continuar a viver assim, será expulso da torre mais cedo ou mais tarde. Cancele sua admissão agora e apenas entre no seminário do próximo ano. Olhei para os jovens magos parados atrás do velho enquanto ele falava. Um dos 5 estava olhando fixamente para mim. Foi então que compreendi. Parece que ele deveria participar do seminário, mas como decidi participar, perdeu a vaga e ela foi dada a mim. O velho esperou pela minha resposta com uma expressão presunçosa no rosto. Parece que ele pensou que tinha me intimidado com sucesso com sua ameaça mesquinha, mas infelizmente para ele, eu realmente não me importo mesmo se fosse expulso da torre agora. Eu não quero. O quê? O rosto do velho mago ficou vermelho como uma beterraba. Diga ao velho atrás de você. Se ele quiser tomar o meu lugar, precisa se tornar um mago melhor. Se não tiver as habilidades, é claro que não terá o direito de entrar no seminário. E daí se for mais velho que eu? Como isso importa quando eu sou um mago melhor? O que ele vai fazer sobre isso? Esse cara. Você ousa zombar de mim? Entre os magos, a ordem hierárquica era considerada extremamente importante. Era ainda mais rigoroso do que o exército. No entanto, isso era realmente uma necessidade? Sem chance. A hierarquia era apenas a cultura dos velhos. Isso era simplesmente uma receita para reprimir talentos. Em vez disso, a criatividade transborda em um ambiente restrito. Mas este velho na minha frente parece estar colocando essa tradição arcaica em alta conta, e ele não parecia disposto a deixar o assunto de lado. Vou contar ao vice-mestre da torre sobre sua transgressão imediatamente. Sério? O velho e os 5 saíram do meu quarto e subiram as escadas. Com um suspiro, entrei no elevador ao lado da escada. Era um luxuoso elevador direto para a sala do mestre da torre, que só podia ser usado por VIPs. Oh, nosso Seldão está aqui. Quando cheguei ao escritório, uma bela mulher, que parecia ter cerca de 30 anos, com cabelos ruivos ondulados que chegavam à cintura, me cumprimentou.
Mesmo que ela parecesse jovem e bonita assim, sua verdadeira identidade era a Arquimaga Rainhazel, que alcançou o nível de 7 círculos, o que equivalia ao posto SS em termos de sobre-humano na Terra. Para referência, sua idade real era de 70 anos. HMM. Você não pensou em algo rude, não é? Estremeci com suas palavras. Pensando bem, a especialidade dela era magia mental. Pela história que eu vi na torre, ela era muito boa em ler a mente das outras pessoas. Felizmente, como tem uma forte barreira mental protetora chamada concentração, Rainhazel não conseguiu ler minha mente corretamente. Mas ainda assim, como meu nível era um pouco baixo, quando penso em uma palavra importante como a idade dela, ela pode ver facilmente à primeira vista. Não. Claro que não, senhorita mestre da torre. E mesmo. Já que não consigo ler bem sua mente, vou acreditar em você. Mas tanto faz, não me importo com o que está pensando, isso é um alívio. Mas o que há com sua expressão? Há algo errado? Não, está tudo bem. Fufu, se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para contar a essa panela velha aqui. Bem, para ser honesto, eu realmente tenho um problema. Ou, para ser exato, causei um problema. A essa altura, aquele velho mago deve estar despejando palavrões sobre mim na frente do vice-mestre da torre. Mas bem, não é grande coisa, já que ele simplesmente quer proteger a antiga cultura arcaica da torre. É muito chato dar um passo à frente e atropelar essa cultura, já que eu não ficaria aqui por muito tempo. A propósito, você encontrou o mago que estava procurando? Para explicar brevemente meu conceito deste mundo, eu era um mago de outro continente, bem como um inquisidor herege que caça feiticeiros hereges. No entanto, a parte sobre ser de outro continente atraiu o interesse da mestre da torre. Ao contrário da Terra, os mares deste mundo estavam cheios de todos os tipos de bestas malignas e desastres, tornando quase impossível a comunicação entre os continentes. E foi dito que a comunicação com os continentes vizinhos foi completamente cortada há cerca de 100 anos. No meio disso, vim e afirmei que havia cruzado do outro continente. Para ser honesto, quando eu disse isso, apenas joguei essas palavras sem pensar. Não sabia sobre tal história de fundo. Felizmente, minha varinha única, Winchester, e a magia do vaso de flores que costumo usar eram magias que não poderia ser encontrada neste continente. Portanto, deu credibilidade à minha história. Ainda não o encontrei. Mas aquele mago trará danos ao mundo em breve. Antes que isso aconteça, devo encontrá-lo. Eu abaixei minha voz enquanto colocava a expressão mais séria que pude. Assim que eu o encontrar, vou lidar com ele em silêncio e vou embora. Afinal, o carisma é importante. Foi dito que o primeiro seminário começou com um número muito pequeno de pessoas. Apenas cerca de 20 magos da Universidade Mágica se reuniram para discutir a verdade da magia. Mas com o tempo, a reputação de seu seminário se espalhou por todo o mundo, e no segundo e terceiro seminários, o número de pessoas triplicou e quintuplicou, e agora, no 30º seminário, o número de magos participantes chegou a 300. No entanto, o objetivo do seminário atual não era tão puro quanto o primeiro. Eles não se reuniam mais para estudar nada relacionado à magia. Simplesmente vieram para se gabar de suas conquistas. Desta vez, o filho mais velho do Barão Teres alcançou o terceiro círculo, certo? Isso mesmo, grandes conquistas então tenra idade. Se ao menos meu filho pudesse ser tão bom quanto ele. Ei, sobre esse cara. Mesmo que seu filho tenha um círculo baixo, ele já não entrou na faculdade apresentando uma nova teoria de indiferenciação, embora ainda seja apenas um adolescente. No meio de todas as lambidas e vanglórias do ego, havia um nome em particular que as pessoas pronunciavam mais de uma vez. Era Mazelion Aleroden, o terceiro filho do Duque Aleroden. Apesar de ter apenas 20 anos, tinha uma aparência digna que não se acovardaram nem um pouco na reunião de classe média e velhos magos. Mas ninguém apontou sua atitude arrogante. Afinal, Mazelion era o mago mais famoso do mundo. Uma que alcançou 4 círculos aos 20 anos. Além disso, o boato de como mudou repentinamente quando fez 20 anos e todo o seu ato de lixo não passava de uma fachada para se proteger também se espalhou. Todos esses atos foram apenas para esconder a verdadeira serpente dentro dele. O chefe da família Leroden deve estar muito preocupado com quem herdará a família no futuro. O primeiro filho, que chegou ao 6º círculo aos 30 anos, certamente era grande, mas não tinha talento algum para a política.
Exceto pela magia, ele era ignorante e estúpido. No entanto, o mais novo era diferente. Seu talento mágico pode ser considerado incomparável na era atual. Ele também era muito talentoso na guerra política e já havia virado o mundo político de cabeça para baixo. Seria o irmão mais velho que já mostrava o temperamento de um arquimago, ou o filho mais novo que ainda estava crescendo. É nisso que todos os presentes pensam. Mas Elion Aleroden sentiu todo o olhar deles e ficou absorto em um sentimento de superioridade. Então ele olhou para Araceli que estava cortando o bife na frente dela com uma faca e enfiou na boca dela aos poucos. Um seminário era um seminário, mas neste lugar as comidas e bebidas eram organizadas como um salão de banquetes. Dizia-se que havia mudado para esse formato há 10 anos porque não era mais um lugar que precisava de quadro negro e caneta. Você deve estar muito emocionado e agradecido. Mas Elion sorriu ao ver a ação relutante e cuidadosa de Araceli. Araceli, você pode comer muito. Coma o quanto quiser. Sim, é gostoso. O bife que você comeu é um corte especial que só sai de 500 gramas de Blancal. É uma vaca rara que só sai uma vez a cada 3 anos. Depois de explicar com uma voz cheia de orgulho, mas Elion sorriu amplamente. Ele pensou que dando tal comida para Araceli, que era uma plebeia, ela mudaria de ideia para se casar com ele porque queria comer mais. Entendo. No entanto, ao contrário de sua crença, a garota apenas suspirou e sentiu o gosto da carne na língua. Sim, com certeza estava delicioso. No entanto, como a única arquimaga que alcançou o reino de 9 círculos em seu mundo, ela podia comer quanta carne quisesse em cada refeição. Só não fez isso porque gostava de viver frugalmente. Oh, você pode esperar aqui por um momento. Eu tenho que ir ver meu pai. Entendo. Após ouvir a resposta de Araceli, mas Elion levantou-se rapidamente e dirigiu-se para a varanda do último andar onde seu pai estava. Quando chegou, o arquimago de 7 círculos, a expressão de Duque Aleroden relaxou. Velho sortudo. Mas Elion pensou. Ele realmente não gostou do velho na frente dele. Em sua cabeça, o fato de ter alcançado com sucesso o título de arquimago foi simplesmente porque nasceu em uma boa família e recebeu um ambiente de aprendizado adequado. Se tivesse nascido em tal família em sua vida passada, sem dúvida teria sido um mágico melhor do que ele. Aquela família. Com certeza vou colocar minhas mãos nela. Suas conquistas melhoraram muito ultimamente. Disse o Duque Aleroden. Tudo graças aos seus ensinamentos, pai. Eu não te ensinei nada. Você aprendeu tudo sozinho. Estou orgulhoso. Mas Elion arregalou os olhos sem perceber. Seu pai, o homem que não colocava facilmente a palavra orgulhoso na boca nem mesmo para seu irmão mais velho, apenas disse isso para ele. Espero que essas palavras signifiquem. Não pense muito nisso. O Duque Aleroden deu um tapinha no ombro de Mazelion e depois desapareceu no ar. Foi um desrespeito sair durante o seminário, porém, quem poderia dizer alguma coisa a ele? O rapaz cerrou os punhos enquanto seu corpo tremia. Ele realmente queria torcer o mais alto que pudesse agora, mas se conteve. A decisão ainda não estava escrita em pedra, então não queria que algum obstáculo surgisse do nada para mudar o coração de seu pai, que estava inclinado para ele e não para seus 2 irmãos. Sim, só um pouco mais. Mas Elion se acalmou e voltou ao seminário novamente, reprimindo sua alegria. No entanto, ao contrário de antes, a sala do seminário fervilhava com algo novo. O Mago Azul e o Grande Mago se reuniram. É incrível. Ouvi dizer que ele veio de outro continente. Isso significa que usa um sistema mágico diferente do que temos aqui? Você disse que o apelido dele era Grande Mago da Água. Grande Mago? Se foi aquele, mas Elion também se lembrou. A razão era simples. Era porque era o único mago em quem Araceli estava interessada. Se estava aqui, tinha que contar a ela sobre isso. Ele queria ver seu sorriso brilhante novamente. Com esse pensamento, Mazelion olhou ao redor do seminário para encontrar Araceli. No entanto, ao contrário de sua expectativa, Araceli já havia conhecido o grande mago. Como? Ele pensou que desde que ela entrou como empregada doméstica, não ousaria falar com o mago sozinha. No entanto, seu palpite provou ser incorreto pelo espetáculo diante de seus olhos. A expressão de Araceli enquanto ela conversava com aquele mago chamado Yu Seldão era brilhante. Era a expressão mais feliz que ele já vira. Mas o quê? Quando comeu o bife mal passado mais cedo,
Mesmo depois de ouvir todos os detalhes de que tipo de bife era, ela nem fez tal expressão. No entanto, agora, quando Yosuildão deu a Araceli algumas tangerinas, ela estava sorrindo brilhantemente enquanto as colocava na boca. Atualmente é inverno agora. Então, foi um pouco difícil conseguir algumas tangerinas, mas mesmo assim, não passava de comida comum. Como ela poderia mostrar uma expressão tão feliz? Alguma coisa. Um pensamento desagradável de repente encheu sua cabeça, e ele o segurou com força. Aos seus olhos, Yosuildão era apenas um mago errante na rua enquanto ele era um homem que se tornaria o próximo chefe da família Duque Aleroden. Era rude até mesmo comparar-se com aquele bastardo. Eu vou ter que lidar com ele mais tarde. Mas Elion cerrou os dentes e bebeu o vinho violentamente. Era um vinho raro e vintage de 59 anos, mas ele nem gostou do sabor, simplesmente bebeu como se fosse água. Protagonistas capítulo 203. Como eu esperava, Araceli veio ao seminário depois de ouvir a notícia sobre meu novo título de grande mago. Ela trabalhava como empregada doméstica na propriedade do Duque Aleroden, o protagonista. Assim, foi possível para ela ter uma ideia aproximada da situação atual. Então, você está dizendo que ele é um praticante de magia negra? Sim. Além de seu círculo normal de nível 4, também senti os círculos de mana negra. Na verdade, eu já sabia que ele era um mago em sua vida anterior através da nova função do caçador de protagonistas. No entanto, não tinha certeza se ele também estava praticando magia negra nesta vida e, se estivesse, não sei em que nível estava seu domínio atualmente. Portanto, as informações que Araceli me deu foram muito úteis. A propósito, enquanto falava com Araceli, pude sentir um olhar muito forte perfurando a parte de trás da minha cabeça. Não era apenas um olhar normal, mas cheio de intenção de usar magia contra mim, então eu não podia simplesmente ignorá-lo. Quando virei minha cabeça, pude ver Moselion se aproximando de mim com uma expressão feroz no rosto. Ele provavelmente tinha ouvido as notícias sobre mim. Mas isso era motivo suficiente para olhar daquele jeito. Não importa o quanto pense, não há razão para ele guardar rancor de mim, pois não tivemos nenhuma interação até agora. Se fossem circunstâncias normais, isso poderia não ter sido uma coisa muito boa, mas agora isso realmente não importa porque já coletei quase todas as coisas necessárias para caçar o protagonista. Você é o grande mago, Yosuildão. Está correto. É um prazer conhecer o filho mais novo do Duque Aleroden. 1. Ele me encarou por um momento antes de voltar seu olhar para Rainhazel, o mestre da torre. Rainhazel, mestre da torre de magia azul. Prazer em conhecê-lo. A mestra da torre e o Duque Aleroden são famosos por sua rivalidade. Ambos frequentemente colidiam um contra o outro apenas para ampliar sua respectiva influência dentro da sociedade mágica. Portanto, pode-se dizer que era natural que o filho da família Aleroden odiasse o mestre da Torre Azul. Mas Moselion não demonstrou nenhum ressentimento particular em relação a ela. Em vez disso, ele a cumprimentou com sua expressão calorosa. As pessoas ao seu redor o admiravam instantaneamente por ser capaz de manter sua cara de pôquer tão bem, mas, na realidade, esse não era o caso. O protagonista era um reencarnador, então realmente não tinha rancor contra Rainhazel. Ser um reencarnado foi vantajoso em muitos aspectos. Se eles reencarnassem no corpo de alguém que anteriormente tinha a imagem de ser um lixo humano, mesmo que agissem como uma pessoa decente, as pessoas certamente dariam muita importância a isso. Esse foi precisamente o caso de Moselion. Então, Moselion começou a rir enquanto estendia as mãos no ar. Pessoal, temos um convidado muito especial hoje. O grande mago Yosuildão. Um mago vindo do outro lado do mar, de um continente distante. Por favor, recebam-no com uma grande salva de palmas. Fiquei surpreso com seu anúncio repentino. Por que está fazendo isso de repente? Ao mesmo tempo, os olhos de Moselion voltaram-se suavemente para Araceli. O quê? Ele tem uma queda por Araceli? Ele fez tudo isso por ciúme? Olhei para a garota com o canto dos olhos. E talvez, porque sentiu meu olhar, ela se inquietou um pouco. Eu tinha que admitir, Araceli era uma mulher muito capaz e bonita, então não seria estranho o protagonista se apaixonar. Ou talvez ela o tenha seduzido. Então, por causa disso, enquanto eu estava tendo uma conversa agradável com Araceli, Moselion fez aquele anúncio para nos separar. Mas, ao contrário do desejo dele,
Toda a atenção que ele atraía para mim era algo que me ajudaria. Sim. Prazer em conhecê-los. Assim como o jovem mestre Mazelion disse, eu venho do continente vizinho do outro lado do mar, Michelas. Ah! Como esperado, uá, é surpreendente que ele tenha vindo do outro lado do continente. Pelas informações que houve na Torre de Magia Azul, o contato com o continente vizinho Michelas foi cortado há 100 anos. Assim, a aparição de um mago que veio de lá pela primeira vez depois disso, despertou a curiosidade de todos aqui presentes. Todos provavelmente pensaram que, assim como a magia neste continente que se desenvolveu massivamente nos últimos 100 anos, a magia em Michelas também deve ter se desenvolvido. Ou seja, nenhum deles sabia nada sobre o continente vizinho. Portanto, consegui enganá-los com os suprimentos que tinha e a máquina desenvolvida por Ekaterina como a tecnologia do continente vizinho. Ou seja, um traje revestido de éter e Winchester com balas mágicas encantadas que se chamava a Grande Varinha Uki. Mesmo Ranhazel, a mestre da torre, bem como um mago de 7 círculos, não pôde deixar de ser enganado por minhas mentiras. Deixe-me atestar sua afirmação. Depois de observar suas muitas ferramentas mágicas por uma semana, pude confirmar que funciona com um sistema completamente diferente da magia de nosso continente. Ele é verdadeiramente um mago de Michelas. Quando até mestre Ranhazel afirmou, todos os magos que participaram do seminário não tiveram escolha a não ser acreditar que eu era de outro continente. Então, o que eu faria a partir de agora seria crucial. Quando conheci Ranhazel, eu disse a ela que vim procurar um certo mago, mas era apenas uma história de fundo minha. Era uma desculpa para eu poder existir neste continente. Mas com o desenvolvimento e todos os fatos que reuni sobre Mazelion, eu poderia usar essa mentira aqui. Na verdade, a razão pela qual vim para este continente é encontrar uma certa pessoa. Eu abaixei minha voz ainda mais para aumentar o clima. Minha missão é caçar e matar um certo feiticeiro. Surpreendentemente, parece não haver nenhum neste continente, mas em Michelas ainda temos aquelas massas cancerígenas que corroem nossa sociedade. O quê? Um feiticeiro. Em um instante, a atmosfera leve e amigável no salão mudou. Era natural desde que eu levantei um tópico de feiticeiro que todos aqui acreditavam ter desaparecido completamente 100 anos atrás. Mago Seldão, você pode assumir a responsabilidade por suas palavras? Um velho me perguntou com um olhar sério. A pressão que ele exalava era até capaz de me deixar nervoso, mas eu tinha que me manter firme aqui. Sim. Para cruzar para este continente, tive que sacrificar 36 companheiros inquisidores. Meu objetivo é caçá-lo porque ele é um praticante da hedionda magia negra. Desta vez, uma voz veio de outro lugar. Você pode explicar que tipo de magia ele possui? Virando lentamente a cabeça, vi um homem de meia idade com um impressionante bigode curvo. Ele não era outro senão o próprio Duque Aleroden. O quê? Ele não saiu do seminário? Por que ainda está aqui? Ouvi dizer que o Duque Aleroden já havia deixado o seminário mais cedo, mas deve ter sido um blefe para testar o que o protagonista, Mazelion, poderia fazer no seminário sem ele. No entanto, parece que desde que um tópico delicado de feiticeiros apareceu de repente, ele não pretendia mais continuar com suas brincadeiras infantis e decidiu se mostrar. Bem, não é nada mal para o meu plano. Com Duque Aleroden aqui, todas as etapas foram concluídas. Quando olhei para a mestre da torre, Ranhazel, ela olhou para mim com olhos curiosos. Seus olhos pareciam perguntar, quem é o feiticeiro? Eu respondi voltando meu olhar diretamente para Mazelion Aleroden. A magia negra que ele tem é possessão. É uma magia que pode parasitar o corpo de outra pessoa e tirar toda a sua vida. Aqueles que ignoram a magia negra nunca serão capazes de parar ou se preparar para ela. Possessão. Eu nunca ouvi falar de tal magia. É uma magia que descobrimos recentemente em Michelas, então é natural que todos aqui não a conheçam. Quanto mais eu elaborava, mais a tez de Mazelion ficava cada vez mais pálida. Era natural, já que o feiticeiro de quem eu estava falando não era outro senão ele. No entanto, reencarnar, ou o que eu disse a eles como possessão, não era magia negra. Era simplesmente uma ferramenta para a correção do personagem principal. Infelizmente para Mazelion, ele simplesmente tinha os dois. Portanto, a política era importante. Falarei como mestre da Torre de Magia Azul. Respeito as palavras do mago Seldão. Portanto, farei tudo o que puder para ajudá-lo a capturar o feiticeiro.
Se a magia negra começar a se espalhar nesta terra mais uma vez, algo como a Grande Guerra que aconteceu 100 anos atrás pode começar de novo. Na história, a magia negra sempre foi registrada como a mais cruel de todas. É o mesmo em qualquer mundo, pois só poderia ser alcançada sacrificando a alma dos vivos. Claro que isso não significava que Mazelion, depois de reencarnar, ainda estava sacrificando os vivos, porque há uma chance de que essa história seja sobre como ele vive uma vida de expiação e arrependimento pelas atrocidades que cometeu no passado. No entanto, isso não tinha absolutamente nada a ver comigo. O fato dele ter círculo de mana negro foi o fato mais importante para mim. Isso mesmo. Assim como a mestre da torre disse, a história não prova isso. A magia negra tem sido historicamente terrível e incivilizada. Se o mago de Michelas conseguiu encontrá-lo, precisamos ajudá-lo, está certo. Eu e minha torre vamos ajudá-lo a pegar o feiticeiro. Todos os magos de elite que participaram do seminário começaram a concordar comigo. Mas, você tem uma maneira de encontrá-lo? Infelizmente, no processo de passagem para este continente, a máquina usada para localizar o feiticeiro foi destruída. Não consigo encontrá-lo sozinho. Alguns magos pareciam desapontados com minhas palavras, mas o perspicaz Duque Aleroden baixou a voz e perguntou. Isso significa que, com a nossa ajuda, você será capaz de encontrá-lo? Isso mesmo. Os magos neste continente não procuraram os próprios feiticeiros há 100 anos. Entre as ferramentas mágicas da época, deve haver uma que possa detectar mana negra. Ah! Isso mesmo. Temos um no cofre da nossa torre. Há também um no museu. Não sei se funciona, mas se consertarmos, poderemos usá-lo em breve. Acho que o nosso ainda está intacto. Na verdade, se eu quiser, posso facilmente fazer um dispositivo com a ajuda de Araceli. No entanto, se fizesse isso, não poderia contar com todos os magos para o processo de busca. Afinal, é impossível um estrangeiro tocar no terceiro filho do Duque Aleroden sem qualquer apoio. Se a verdade for descoberta com minha máquina, há uma chance de que a família do Duque se rebele, dizendo que foi uma conspiração ou algo assim. No entanto, e se eles descobrissem o feiticeiro com suas próprias ferramentas mágicas do passado? Mas Elion nunca seria capaz de escapar. Oh, há uma ferramenta de detecção de mana negra em nossa torre. Se não for rude, posso trazê-lo agora. Eu estava pensando que se fosse um feiticeiro, ele teria se escondido neste lugar, onde os magos mais talentosos se reuniam. Rainha Zel desistiu de seu tom leve habitual e disse isso com um tom sério. Com suas palavras, todos presentes acenaram com a cabeça. Está bem. Na verdade, se existe alguém que dominou uma magia negra tão terrível que acho que não conseguiria dormir profundamente se eles estivessem por perto. Fico feliz que a torre de magia tem uma ferramenta de detecção. Depois de um tempo, Rainha Zel trouxe a ferramenta mágica. Enquanto isso, Mazelion deu um passo para trás enquanto observava a ferramenta sendo instalada no centro do local. Ele sabia que no momento em que a luz acendesse, sua identidade seria revelada. Mesmo que nunca tivesse aprendido a magia de possessão, mesmo que nunca tivesse usado a magia negra adequadamente depois de reencarnar, e os círculos fossem apenas o acúmulo de mana que havia reunido em sua vida anterior, sabia que para todos, ele não era nada além de um feiticeiro. Ele olhou para o Duque de Aleroden com o rosto pálido. Mas o Duque traiu suas expectativas e apenas acenou com a cabeça. A partir de agora, ninguém pode sair do seminário. Naquele momento, Mazelion sentiu seu fim. Protagonistas capítulo 204. Mazelion roeu as unhas e olhou ao redor do salão. Ao contrário de antes, onde se sentia superior enquanto se deliciava com os olhares invejosos de todos, agora suava profusamente, tentando descobrir como superar essa situação. Ele estava bem ciente de que assim que Rainha Zel trouxesse a ferramenta mágica, instalasse-a no meio da sala e ativasse, seus círculos de mana negra seriam expostos, cimentando sua morte. No entanto, no meio da terrível pressão que pressionava seu ombro, correção do protagonista foi ativada. Mas Elion de repente se lembrou de sua vida passada. A lembrança que surgiu era algo que havia esquecido completamente até alguns segundos atrás. Ele estava grato e exultante desde que a memória combinava muito bem com a situação que estava enfrentando atualmente. Se você quer viver mesmo que desista de toda a sua magia negra, use este método.
A voz rouca de seus professores que o ensinaram sobre magia negra ecoou dentro de sua mente. Era uma ideia ridícula, pensou. Nenhum mago no mundo iria querer perder sua magia. Eles preferem escolher a morte do que sacrificar sua magia suada. Mas e se houvesse um motivo para desistir da magia e viver? No caso dos feiticeiros, muitas vezes eles teriam que fazer isso. O método que usaram foi um feitiço chamado quebra de círculo. Assim como o nome indica, destrói todos os círculos girando em torno do coração. Uma vez usado, não seriam capazes de construir os círculos de mana destruídos novamente. Felizmente, Mazelion tinha 2 tipos de círculos de mana em vez de um. É um desperdício desistir do círculo de mana negro, mas é melhor do que morrer. Ele pensou. O mana negro era um tipo de mana consideravelmente mais denso que o branco ou azul normal. Foi comprovado pelo fato de que, mesmo quando atualmente tinha apenas 3 círculos de mana negro, o poder que tinha era do mesmo nível de 4 a 5 círculos de mana normais. Em outras palavras, junto com seu círculo normal de 4, mesmo que compita contra um mago de 6 círculos, poderia se manter firme. E se a situação fosse favorável, ele poderia até mesmo derrotar um arquimago de 7 círculos. No entanto, neste salão, havia até 2 arquimagos de 7 círculos. Além disso, havia também centenas de magos que poderiam ser chamados de gênios por seus próprios méritos. Era simplesmente impossível para ele vencer todos eles sozinho. Sacrificar seu círculo de mana negro era a única opção que tinha. Droga! Se eu tivesse mais um ano, teria recuperado meu estado anterior, matado todos neste lugar e destruído as evidências. Mas Elion cerrou os dentes enquanto pensava nisso. Perder seu círculo de mana negro seria uma perda muito dolorosa, mas não poderia ser evitada. Era muito melhor do que morrer de novo. Assim que descobriu o que deveria fazer, o protagonista deixou o salão. Ninguém podia sair da sala do seminário, mas isso não significa que o jardim também estivesse fora dos limites. Se eu fizer isso aqui, a mana negra residual da destruição do círculo não se espalhará pelo local. Instalando-se neste jardim desolado, Mazelion girou instantaneamente os 3 círculos de mana preto com força total. Kelk! Um gemido abafado escapou de sua boca. Seu corpo inteiro estava suando. O rompimento do círculo foi algo acompanhado por uma dor excruciante e uma grande sensação de perda, mas, para sobreviver, isso era algo que aceitaria de bom grado. Afinal, apenas continuando a viver, ele poderia desfrutar de muitas coisas que nem se comparam ao seu círculo negro. Tornando-se o chefe da família de magos mais prestigiada do mundo e desfrutando de uma vida cheia de amor com a garota mais misteriosa e bonita do mundo, Araceli. Tudo bem, enquanto eu sobreviver, tudo isso será meu. Mas Elion cerrou os dentes e se concentrou. Lentamente, o círculo de mana negra ao redor de seu coração começou a rachar. Acompanhado por um estalo que só ele podia ouvir, um dos círculos se quebrou. A mana residual vazou para o ar na forma de fumaça preta. Ele permaneceu no ar por alguns momentos antes de desaparecer sem deixar vestígios. Com outro estalo, o segundo círculo também desabou. Uma sensação de perda tomou conta dele. Era como se ele tivesse perdido todos os membros que usou durante toda a vida. Ou talvez ainda pior do que isso. Junto com essa sensação de perda, uma dor pior do que antes assaltava seu corpo. Mais mana negra fluiu e desapareceu. Foi um ato impecável de apagar evidências. Os magos aqui nem sabiam como detectar a mana negra remanescente no ar, então mesmo que o sensor de mana negra comece a funcionar, ninguém saberá que ela estava lá. O último. Crack. A rachadura semelhante a uma teia de aranha percorreu todo o último círculo ao redor de seu coração. Depois de tremer incontrolavelmente por alguns batimentos cardíacos, ele se quebrou. Elkik. Imediatamente depois, Mazelion caiu de frente. Com todo o seu poder restante, ele forçou sua mão a apoiar seu corpo em colapso, colocando contra o chão. As veias ao redor de seus olhos estouraram, lágrimas de sangue corriam por seu rosto. Mas em meio à exaustão e dor, Mazelion sorriu feliz. O círculo de mana negra ao redor de seu coração havia desaparecido completamente. Uma vez que ele voltasse para o salão, ele mais uma vez se deleitaria na glória que sentiu mais cedo naquele dia sem nenhuma preocupação. Apenas um caminho florido esperava por ele daqui e de fora. Oxi! Hugo! Hã? No entanto, naquele momento,
Um feitiço baseado em luz perfurou o abdômen de Mazelion. O feitiço de calor cauterizou instantaneamente sua ferida, deixando apenas um buraco aberto, mas a dor não ia a lugar nenhum. O protagonista agarrou seu estômago e levantou a cabeça. É um ataque incrivelmente rápido que nem permite que meu escudo de mana seja ativado. Quando um mago de alto nível era atingido por uma magia para a qual não estava preparado, o círculo ao redor de seu coração ativava automaticamente um escudo de mana para protegê-lo. Mesmo tendo um pouco de experiência prática com isso, ele não percebeu esse ataque. O lançador tem pelo menos 7 círculos. Que inferno! Mas Elion suou pensar nisso. Ele lentamente forçou sua cabeça a virar na direção de onde o feitiço estava vindo. Quando viu a figura que estava ali, não pôde deixar de se surpreender. Ela era alguém que conhecia, alguém que ele amava, e alguém que ele mais amava nessa vida. Ainda envolta no traje de empregada, Araceli estava ali parada com o dedo apontando para ele com indiferença. Mas, por alguma razão, seu cabelo não era mais tão escuro quanto a noite. Era branco como a neve. A quantidade persistente de mana cintilante reunida na ponta dos dedos deixou claro que foi ela quem usou a magia que acabara de perfurar seu abdômen. Araceli. Por que você? Não estamos apaixonados um pelo outro? Por favor, acorda. O coração de Mazelion afundou quando olhou para a garota. Foi-se a tímida e bela Araceli que ele conhecia. Substituída por ela foi uma mulher, que olhou para ele com condescendência. Era como se ela estivesse olhando para um mero inseto. Eu já dei meu coração para alguém. Quem gostaria de namorar um homem como você quando eu tenho um melhor? O quê? Ele tentou abrir a boca para perguntar mais, mas antes que pudesse fazer isso, alguém apareceu atrás de Araceli. Era Eusseldão, o inquisidor de outro continente. Eusseldão. Mas Elion cerrou os dentes e olhou para o homem. Inquisidor? Não importa. Apenas lembrar o fato de que ele planejou essa situação fez sua raiva explodir. Ele tentou direcionar toda a sua mana para a ponta do dedo enquanto forçava a mão a se mover. No entanto, Eusseldão apenas olhou sem nenhum interesse. Ele casualmente moveu sua Winchester sobre os ombros e observou a mensagem flutuando no ar à sua frente. A habilidade do protagonista diminui temporariamente. Detectando mudança no nível do protagonista Mazelion, 183-93. Suas estatísticas haviam enfraquecido muito. Agora estava em um nível em que Eusseldão poderia vencer facilmente em uma luta direta, mas ele não queria desperdiçar sua preciosa bala e a preciosa mana dele onde Araceli para. Então ele deu um passo para trás. Onde? No momento em que Mazelion gritou enquanto tentava lançar um feitiço em Eusseldão, que parecia prestes a escapar, uma enorme barreira foi criada no ar, anulando a magia que ele havia lançado meticulosamente. Os olhos de Mazelion se arregalaram ao ver a gigantesca barreira. Uma mana familiar pode ser sentida a partir dele. Não me diga. O coração do protagonista que já estava em frangalhos, batendo mais vigorosamente do que nunca. Não foi porque recuperou sua força ou algo assim. Em vez disso, foi porque foi dominado pelo medo. Mazelion lentamente olhou para o ar. Flutuando lá estava o grande arquimago de 7 círculos, Duque Aleroden, o chefe da casa de Aleroden. Sinto muito, filho. Não, acho que não devo mais chamá-la de filho a essa altura. No entanto, a verdade era que ele não estava olhando para Mazelion, mas para o indício de fumaça preta que ainda pairava no ar. Isso. Não é o que parece, é um mal-entendido. Estou desapontado comigo mesmo por ter reconhecido você por um tempo. Droga. Quando o Duque Aleroden moveu sua mão, Mazelion espremeu cada pedacinho de sua mana restante. No entanto, ele tinha apenas 4 círculos sem seu círculo de mana preto. Ele era impotente. Eu não deveria ter destruído os círculos. Se fosse esse o caso, pelo menos, ele seria capaz de matar o Duque Aleroden, mas seu arrependimento veio tarde demais. Você matou um protagonista de nível 183. 1830 dias de vida foram pagos. Seu tempo de vida atual, 10.128 dias 16 horas 12 minutos. Seu nível foi aumentado em 4. A segunda vida de Mazelion acabou assim. Com a morte de Mazelion, o caso foi encerrado rapidamente. Como resultado do incidente, o Duque Aleroden sofreu um grande abalo em sua reputação, enquanto a mestre da Torre de Magia Azul, que me ajudou, se beneficiou muito. Você pode viver aqui o tempo que quiser.
Se precisar de alguma coisa, é só me dizer. Enquanto o Duque Aleroden vacilava, Rapunzel estava construindo seu poder, impondo suas próprias políticas ao mundo mágico. Como minha contribuição foi grande no empreendimento, ela se importou bastante comigo. Por esse motivo, eu estava sendo tratado como um VIP na torre enquanto pesquisava em novas habilidades que obtive de Mazelion com Araceli. O nome da habilidade era Círculo Duplo, SSS. Uma comum que pertencia aos protagonistas de um gênero relacionado à magia. Claro, era uma habilidade reservada apenas para o protagonista, enquanto outros magos só podiam usar um único círculo. Por causa disso, a interface me avisou: se você usar a habilidade, a probabilidade se acumulará ao seu redor em grandes quantidades. Em outras palavras, se eu usar a habilidade, a chance de me tornar um protagonista disparará. No entanto, mesmo depois de saber disso, ainda usei a habilidade. Ser forte. Não. Certamente seria uma grande ajuda para mim, mas não aceitei por esse motivo. Você vai fazer outro círculo de mana a partir de agora. Eu entendo. Minha razão era porque eu queria dar para Araceli. Ela era uma jovem que começou a vagar pelas dimensões para me procurar. Ela uma vez alcançou 9 círculos mágicos e foi uma arquimaga que entrou para a história, mas toda sua mana foi congelada como resultado de sua tentativa destemida de cruzar a dimensão. Poderia ser evitado até certo ponto substituindo pela minha circulação de mana Sun Yong, mas há limites para isso. Por isso esse círculo duplo era o mínimo que eu podia fazer por aquela garota. Ela sempre me ajudou sem receber ou esperar nada em troca. É por isso que eu queria fazer algo, mesmo que fosse um pouco. Então, corri o risco de acumular probabilidade. Eu sabia que não me tornaria o protagonista com toda probabilidade. Só preciso consumi-la para me mudar para outro mundo. Seria bom passar para o próximo mundo imediatamente, mas se mudarmos agora, há uma chance de chegarmos a um ponto diferente novamente. Então, por enquanto, vamos ficar juntos na torre e nos concentrar em criar seu segundo círculo de mana. Talvez fosse uma jornada mais difícil e árdua do que quando ela criou seu círculo de mana pela primeira vez, porque ao contrário de mim, que o fiz por meio da habilidade, Araceli criou dela apenas com muito trabalho e talento. Sim, está certo. Ela acenou com a cabeça fracamente. Provavelmente sabia quanta dor sofreria no futuro. Eu baguncei seu cabelo e ativei o círculo duplo para transmitir o conceito claramente para ela. Naquele momento, uma mensagem apareceu na minha frente. Você está a caminho de se tornar um protagonista sublinhado apóstrofo tio. Aceite, tudo bem, circunflexo, Professor, por que você parou de repente? Não é nada. A mensagem sinistra continuou me incomodando, mas deve estar bem por enquanto. Ainda não. Eu não me tornaria um protagonista ainda. Minha intuição dizia isso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.